interpretado em Terra e Tempos, onde todos são fotógrafos, quem tem o olhar é rei. Vou falar um pouco da história, um pouco da minha história, porque eu fotografo já há quase 30 anos e essas fotos iniciais são fotos que eu ainda fiz na época da película. E essas são fotos que eu fiz numa expedição na África. E eu vou falar um pouco a respeito desse como desenvolver uma carreira de fotógrafo. Porque hoje quem só aperta o botão morre de fome. Então eu vou falar um pouco da minha história, porque dentro da minha história hoje eu tenho diversas coisas que eu faço que estão ligadas à fotografia e que me permitem ter uma qualidade de vida. Então, isso aconteceu quando eu era criança, que eu comecei a fotografar. Peguei algumas câmeras quando era nessa idade de 8 anos. Deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho. Então, ficou um pouquinho mais do que eu estava pensando. Mas assim, e aí o que aconteceu? Quando eu me descobri fotógrafo já na juventude, eu comecei a trabalhar com cinema, depois do cinema fui para fotografia. E comecei a descobrir algumas coisas, porque dentro da fotografia já tinham muitos fotógrafos no mercado na época que eu comecei a fotografar, e eu tinha que encontrar um jeito de sobreviver dentro desse mercado que era muito disputado. Essa foi o primeiro trabalho que eu fiz quando eu consegui o digital. Essa foi a primeira foto que eu fiz de Brasília com uma câmera digital. E aí eu comecei a fotografar Brasília buscando uma perspectiva que é particular de cada um dos fotógrafos. Para quem não é de Brasília, Brasília é uma cidade que tem muitos... você tem 365 dias de pôres do sol diferentes. Isso te permite produzir mesmo no mesmo local fotos diferentes ao longo de um ano todo, né? E esse foi um trabalho que eu fiz comecei a fazer esse trabalho buscando exercitar o meu olhar por conta de um pedido que um cliente tinha me feito, de que ele queria usar um filtro do Photoshop que pudesse fazer como se a Brasília estivesse refletido na água, né? E eu comecei a brincar com essa história de Brasília, que é uma cidade originalmente de concreto, que começou a ter diversos espelhos d'água, e como é que eu poderia mostrar Brasília de uma forma diferente para atender aquele cliente. Aquela exposição se transformou aquele trabalho se transformou numa exposição que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a perspectiva do digital começou a me permitir também, porque eu aprendi a fotografar empiricamente, comecei a desenvolver o meu olhar, observando os meus erros. Isso eu acho que é uma coisa fundamental para fotógrafo. A gente sempre olhar onde que a gente errou, para na próxima vez a gente poder acertar. E assim eu fui desenvolvendo. E essa foi uma coisa que durante muito tempo eu fiquei ligado, fui conhecido como fotógrafo de natureza, e isso me causou algumas coisas boas e, de certa forma, aquela rotulação que se faz, esse cara só fotografa a natureza, não fotografa mais nada, né? E aí Brasília me permite isso. Se vocês forem ver nessa foto, deixa eu voltar aqui. Isso é uma coisa muito interessante. Essa foto eu fiz no dia que eu estava montando uma exposição que era uma homenagem ao centenário do Niemeyer, que eu fui convidado pelo Palácio do Planalto para poder fazer essa exposição. Essa que está aí, ela se chamou Brasília Iluminada. E foram 60 fotografias que ficaram expostas durante 60 dias na Praça dos Seis Poderes, e era aberta 24 horas por dia. Uma coisa que sempre eu quis fazer, era uma coisa que eram exposições que pudessem ser acessíveis a todas as pessoas. E aí, na oportunidade, eu resolvi lançar um catálogo. Então, vou fazer um catálogo capa dura. E isso foi me mostrando que eu tinha que exercitar, não era só a fotografia, não era só a exposição. Então, uma coisa que eu utilizo muito no meu material, no meu trabalho, é procurar o mesmo objeto sendo fotografado de diversas formas. Então, separei, por exemplo, a catedral, que é um lugar que eu fotografei muito, que eu procurei fazer ela de diversos ângulos. E isso é muito interessante porque é um exercício que uma vez um fotógrafo que já é falecido, Detmar, me falou: fotografa a catedral com uma lente única e tenta produzir o número, quantas fotos diferentes você conseguir com a lente que você escolher. E aí eu fui fazendo esse exercício, é uma coisa que eu procuro fazer até hoje. Até hoje eu fotografo da maneira mais arcaica possível, tendo a minha câmera praticamente quase toda no manual. Eu uso foco automático, mas de vez em quando ainda uso muito o foco manual para não perder a habilidade de poder, em alguns momentos, a câmera ela pode falhar, mas o teu olhar não pode. Então a tua mão, a tua habilidade tem que estar sempre pronta para poder fazer. Então,
quando esse exercício, por exemplo, dessas fotos da catedral, ela está refletida também em outros prédios. Eu poderia mostrar isso com uma quantidade muito grande que eu tenho só de fotos da catedral. E a mesma coisa para mim, que moro em Brasília, não sei se aqui a gente tem pessoas de outros estados, né? Mas assim, é um exercício sempre procurar mostrar a cidade, que é uma das cidades mais fotografadas do Brasil, de uma forma diferente. Isso é um exercício que a gente deve fazer diariamente. Eu tenho um princípio que depois que eu faço um trabalho, eu enjoo muito rápido das minhas fotos. Porque eu fico ali tratando, fazendo trabalho, vendo, e aquilo ali me dá sempre uma sensação de, tá bom, eu quero fazer melhor, eu quero fazer uma outra. Isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando alguns exemplos de lugares que são conhecidos, mas que na busca de um olhar diferente podem produzir diversos ângulos e até muitas vezes é como você vê a asa de uma arara que você sabe que é arara, mas você não vê a arara. Então eu tenho feito alguns trabalhos em Brasília e em outros lugares, me atenho muito a detalhes, aos planos médios, aos planos gerais. Tudo isso é um exercício que eu procuro fazer. Durante muito tempo eu acabei me especializando em algumas coisas, né? Fotografia de natureza foi uma, aí eu comecei a trabalhar com fotografia de arquitetura. Por exemplo, essas fotos do Itamaraty, por exemplo, é um palácio interessantíssimo, altamente fotografado e altamente fotogênico, né? Então, e aí, com o tempo, eu comecei a exercitar uma coisa que pouca gente faz. Quase todo o meu banco de imagem, ele tem fotos na horizontal e na vertical. Eu sempre procuro fazer coisas em que eu tenha sempre a opção na vertical e na horizontal, porque mesmo que você faça um flip na imagem, ela nunca vai ser a mesma coisa. E depois de um tempo fazendo isso, deixa eu ver que aqui não está tendo como parar, mas depois de um tempo fazendo isso, eu comecei a perceber que isso virou uma coisa tão natural do meu trabalho, e eu comecei a desenvolver uma outra perspectiva, que é fotografar uma coisa de um ângulo só que sirva tanto em qualquer uma das direções. Se você imprimir a foto, ela serve na horizontal, na vertical de um lado, na vertical do outro lado, invertida, e é um exercício muito interessante. E aí, com o tempo, eu comecei a fotografar, aqui acho que misturou um pouco na apresentação, mas assim, eu comecei a fotografar a gente, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de fotografar a gente, porque eu gostava mais de natureza, gostava mais de bicho, de planta, e eu comecei a fotografar a gente quando eu comecei a ir para as aldeias indígenas, e comecei a fotografar índio. Aquilo para mim me pareceu uma coisa mais natural. E daí eu comecei nesse trabalho, desenvolvendo das aldeias, eu comecei a também me interessar por fotografar a gente. Hoje eu vou mostrar um trabalho para vocês, para quem é aqui de Brasília, tem a revista Traços, que é uma revista, eu sou editor de fotografia da revista, é uma revista que é vendida por pessoas em situação de rua, é vendida só na rua, e tem um núcleo de produção pequeno que faz um produto de alta qualidade aqui na cidade. Então, esse material, por exemplo, que eu estou mostrando agora, é um pouco de uma grande parte do meu banco de imagem, em que quando eu comecei a me especializar em turismo, cheguei a fazer campanha internacional para a Embratur, comecei a fazer algumas coisas de publicidade. A publicidade é uma coisa, é uma área que me chama, eu gosto de fazer publicidade quando eu tenho condição de poder fazer um trabalho diferente. Porque a publicidade, muitas vezes, os orçamentos te permitem contratar, trabalhar com uma equipe maior, te permitem fazer mais coisas, né? Mas os meus trabalhos autorais hoje tomam mais tempo do que os meus trabalhos com campanhas publicitárias. Então, eu tenho investido muito nos meus trabalhos autorais. Então, esse trabalho, por exemplo, eu fui ao Grande Sertão Veredas, e aí fui fotografando, é uma coisa que eu sempre gostei de fotografar, apesar de ter nascido no Rio, sou mais ligado ao Cerrado do que à Mata Atlântica, por exemplo. E sou mais ligado à Amazônia, que já tive muitas vezes em diversas expedições, do que até a Mata Atlântica também. Então, aqui, por exemplo, uma das coisas que eu vejo que é interessante na fotografia de natureza, que me permitem conhecer, eu sou geógrafo também, estudei geografia, me formei, por exemplo, esse lugar aqui, que é um lugar que é uma das fotos minhas que eu mais gosto, chama Vão dos Buracos. É um lugar também descrito no Grande Sertão Veredas, né? É um lugar extremamente bonito. E tudo na fotografia, assim, quando eu fui estudar geografia, eu queria entender como é que eu já era fotógrafo, mas eu fui estudar geografia buscando ligar uma coisa na outra. Então, a fotografia, que é a maneira como a luz escreve, como é a escrita da luz, né? E a geografia é a escrita da Terra, como é que a Terra é escrita. Isso acrescentou muito no meu trabalho.
Em 2012 eu fui convidado para fazer esse trabalho que eu estou mostrando aí agora, que na época se chamou Brasília Vista do Céu. Foi um livro que foi feito pelo governador. Também foi uma oportunidade que apareceu na minha vida e uma das coisas que o fotógrafo anterior fez aqui na palestra, que ele falou de boa sorte, né, que a gente precisa ter sorte, a gente tem que ter sorte, tem que aproveitar a sorte. Então esse trabalho me rendeu algumas coisas e vem rendendo outras coisas muito interessantes até hoje. Então ele se transformou num livro, que foi o presente oficial do governador aqui, na época, no mandato passado ainda, em 2012. Aí eu lancei um álbum no Facebook e por muitas, e aconteceu uma coisa muito interessante, que muita gente compartilhou aquelas imagens e gostou muito daquele trabalho, e o que aconteceu foi que eu recebi alguns pedidos e resolvi fazer um livro. Aí já era hora de lançar mais um livro autoral. Daquele catálogo que eu transformei num livro, que foi o meu primeiro livro solo, né? Eu resolvi lançar um livro autoral chamado Do Céu Brasília, que o do governador não era disponível para venda. E depois desse Do Céu Brasília, eu lancei mais um segundo livro, dessa mesma série do Céu, que é o Monumento 61. Então foi aproveitando esse momento, esse trabalho, essa oportunidade que, por um lado, levou o meu nome para muitos lugares, porque o livro foi entregue para o Papa, para o Obama, presidente Obama na época, para o Pelé, para o imperador do Butão. Isso foi uma coisa que levou meu nome e eu tinha que aproveitar, não podia simplesmente não lançar um livro, né? Então esse é o livro que foi lançado pelo governador, e que era um livro mais horizontal, foi feito esse foi um projeto gráfico, um projeto de livro mais rápido que eu participei. Em 21 dias o livro estava na mão do governador do primeiro voo, só que eu continuei voando e lancei esse, que hoje é o livro de arte mais vendido aqui em Brasília. Ele já está na segunda edição, a gente já está chegando em 4.000 livros vendidos. Isso para um livro de arte é muita coisa, ainda mais em Brasília, que a gente não chegou. Eu cheguei a lançar ele em São Paulo, mas não segui ainda com outros lançamentos, né? Aí daí veio o Monumento 61, que foi uma releitura do trabalho, onde eu apliquei uma estética, um filtro tilt shift e pude fazer um outro livro com uma nova leitura do mesmo projeto, né? E aí eu estou mostrando para vocês algumas coisas que eu desenvolvi ao longo dos anos, que é o tema dessa palestra, é mostrando a possibilidade que hoje a gente tem que ter para viver de fotografia. Então eu comecei a desenvolver produtos, porque eu senti que meu material era solicitado, as pessoas queriam, gostavam, e eu comecei a desenvolver produtos que eram produtos que eu vendia, eram produtos que as pessoas queriam nos cerimoniais, por exemplo. Então eu comecei a fazer caixa de madeira com foto dentro, impressões fine arts com envelope de papel reciclado, impressões em vídeo. Isso é mais ou menos uns 6 a 8 anos atrás, né? Então essas caixas, por exemplo, são caixas que eu desenvolvi, aí podia gravar a logomarca do cliente e eu vendia o meu trabalho dentro. Era uma forma de eu divulgar meu trabalho, era uma forma de eu ganhar dinheiro e era uma forma também de fomentar o mercado fotográfico, né? Era uma coisa que eu sempre penso, é que tudo que eu quero fazer tem que fomentar o trabalho, tem que abrir portas para as pessoas, e isso é o meu desejo, né? Então fui desenvolvendo esse tipo de produto. Hoje eu já, aqui por exemplo, era uma série de Moleskines, na época quando o Moleskines começou ainda a ficar conhecido no Brasil, né? E então eu sempre tive essa vontade de desenvolver produtos. Cheguei a montar uma empresa chamada Bendito Brasil, que hoje não existe mais, porque eu hoje consertei todas as coisas na minha empresa hoje, que é a Venda Fotografia. E aí comecei a vender. Então isso aí, por exemplo, eram ímãs de geladeira, só que ímãs de geladeira muito bem feito, impresso, com qualidade, num papel reciclado, num envelope feito artesanalmente, e isso era tamanhos diferentes. Então comecei a desenvolver essas coisas. Quando eu percebi, isso eu vou passar um pouco do material, que isso também foi uma coisa interessante na minha vida, que eu comecei a fotografar a gente, que era uma dificuldade muito grande para mim, mas toda fotografia, todo trabalho que eu faço é sempre um desafio. Então eu sempre entro no trabalho achando que eu não sei fazer, que eu tenho que descobrir como fazer. Pode ser a fotografia de uma pessoa, pode ser a fotografia de um objeto, tudo isso são coisas que eu
exercitando dentro de mim, ó, não sei o que fazer, então vou ter que saber o que fazer. Às vezes acontece, que eu vou contar para vocês, uma experiência que aconteceu com a Ellen Oléria, que por um sonho que eu tive, quando vocês verem a foto vocês vão ver, que eu não sabia onde fotografar ela. Então aqui são personagens que são ligados à cultura de Brasília, para quem não é de Brasília. Essa foto, por exemplo, foi uma foto que eu sonhei, porque eu não sabia o que fazer com ela. Na noite anterior, eu sonhei, eu falei, eu quero fazer a Ellen como uma rainha da música negra. Então eu preciso botar uma coroa nela. E eu vi essa imagem no sonho, ela com a coroa da catedral. Aí eu falei, é lá que eu vou fotografar. Ela estava chegando em Brasília, eu pedi para a produção mandar para a catedral, que eu ia fotografar em outra locação. Então é muito interessante quando você faz o exercício de não saber o que fazer e buscar, que aí é uma coisa que é rara no meio da fotografia, é a gente buscar ter humildade, né? Então quando a gente não sabe o que fazer, as coisas aparecem, porque aí é o processo criativo. Então esse trabalho da revista Traços é um trabalho que para mim tem gerado muitas coisas importantes, principalmente no exercício de ter que resolver as coisas de uma forma muito rápida e ter que criar de uma forma muito rápida. Então eu cheguei na casa do Helder, por exemplo, que é um cara que é um ator famoso, ele tinha meia hora para ficar comigo, eu tinha que desenvolver todas as coisas que a gente tinha que fazer dentro de um apartamento. Ele não tinha outro espaço para fazer. Então isso acabou me dando algumas habilidades de poder criar de forma mais rápida. E criar, isso é uma das fotos que eu gosto muito, que é uma senhora que ela é praticamente cega, ela não tem uma perna e ela toca maravilhosamente bem. Então assim, esse trabalho foi também uma oportunidade de poder mostrar Brasília, de uma forma, em lugares, a Brasília é muito fotogênica, tem lugares impressionantes para se fotografar, e eu comecei a desenvolver muito também a minha habilidade de poder dirigir, que é uma das coisas muito importantes para fotógrafo, é saber dirigir, porque você tem que dar um comando, e o comando preciso sempre te rende uma foto boa. Se você não sabe dar um comando, se você fica de uma forma, não sabe o que quer, e principalmente quando você trabalha com gente que é muito famosa, que não tem tempo, e o cara está acostumado a fotografar com os melhores fotógrafos do mundo, você chega perto da pessoa e você tem que saber como fotografar, né? Você tem que dirigir o que você quer. Então, algumas coisas que eu chego nos lugares hoje vendo, eu comecei a perceber nesse trabalho que também uma das coisas muito legais, por exemplo, esse cara, que é o Natinho, é um cara que faz camiseta em Brasília. Aí eu quis botar ele dentro de uma camiseta. Isso é muito legal, porque foi uma ideia que eu tive, falei, pô, esse cara faz camiseta há tantos anos, então eu vou botar ele na vitrine dele como se ele fosse uma camiseta, até porque ele é um personagem muito diferente, né? Então, isso foram oportunidades do Scalene, por exemplo, que também já fotografou com diversos fotógrafos. Os caras são super ocupados, eu tinha que encontrar um jeito de poder fazer alguma coisa que rendesse deles, né? Então, assim, e aí eu descobri também uma das habilidades muito interessantes que o fotógrafo tem que ter, é conhecer também locação, o que rende, o que é legal. Então, eu estou o tempo todo observando a cidade, estou o tempo todo observando a luz da cidade. Aqui eu vou passar para vocês algumas capas, essa foi a primeira da revista, essa foi a capa da Ellen Oléria, do sonho, e é muito legal, toda vez que eu vejo essa capa eu lembro do sonho que eu tive, o que foi que aconteceu, a sensação, a percepção que eu tive. Então, ao longo o projeto já existe já tem 4 anos praticamente, a gente está entrando no 4º ano de produção do projeto, e todas essas coisas foram, aquela foto, por exemplo, que apareceu antes daquela capa, era a pessoa tinha paralisia, então tinha que fazer como se ela estivesse dançando, e ela realmente estava dançando, né? Então, isso é uma capa no apartamento, que não tinha muito o que fazer, mas a gente tinha que fazer. E aí eu cheguei num ponto hoje que, para mim, é um momento muito importante na minha vida, porque eu decidi abrir uma galeria de arte, uma galeria de fotografia, com o meu acervo, que hoje já é um acervo que tem mais de 500 mil fotos. É uma galeria que fica aqui na Q17 do Lago Sul, e onde eu comercializo o meu trabalho, onde eu imprimo as minhas próprias fotos. Há 5 anos atrás eu decidi comprar uma impressora Fine Art, porque eu precisava imprimir. Por quê? Primeiro, porque era mais barato. Segundo, porque eu fui estudar como imprimir, eu fui estudar como eram os métodos de impressão, quais eram os papéis, fiz diversos cursos, fui a São Paulo estudar com o Clício, dele tem um curso muito interessante que ele fala sobre impressão fine art para fotógrafo. Então hoje, por exemplo, eu sei exatamente o que eu quero fotografar. Isso eu trouxe aqui algumas opções, assim, hoje o que eu tenho, um dos negócios que eu tenho, então eu tenho uma equipe que eu imprimo, eu instalo, eu vendo, eu
fotógrafo não leva muito em consideração, mas hoje em dia é aquilo que eu falei. O título da palestra é essa brincadeira, que aí, essas fotos aqui são da Casa Cor esse ano, que eu comecei a focar muito em trabalhar com arquiteto, então estou dentro de alguns projetos muito interessantes, porque é quando a fotografia hoje tem um status diferente, porque todos esses papéis fine arts trouxeram a fotografia de novo para o status de artes, então permitiu abrir um novo leque de negócios com relação à fotografia. Então, por exemplo, hoje eu tenho papéis que têm longevidade de 300 anos, de 200 anos, para ambientes fechados e climatizados. Quer dizer, é um produto de muita qualidade, né? Então, eu quero falar um pouco mais. Eu vou passar 2 vídeos para vocês. Eu achei melhor passar no final, tá? O pessoal da técnica aí. Eu vou passar um vídeo para vocês, mas antes de passar, eu quero contar uma história para vocês. Então, isso é muito importante a gente saber produzir, fotografar, atender, tratar. Eu não entrego nenhuma foto minha tratada. Então, a história, quando eu pensei no nome dessa palestra, uma coisa que eu tenho falado em algumas universidades aqui em Brasília já tem alguns tempos, é que hoje em dia, aquele cara que só sabe apertar o botão, ele morre de fome. Então, por isso que de terra em tempos, onde todo mundo hoje acha que é fotógrafo. Para quem segue profissionalmente, sabe qual é a dificuldade que muitas vezes a gente tem que atravessar, que é a barreira de que você tem que se apresentar enquanto fotógrafo, as pessoas te reconhecem. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe disseram para mim, você tem que fazer com que seu nome seja uma assinatura. Eu era criança, mas até hoje eu tenho isso comigo. Meu nome tem que ser uma assinatura. E tem que ser uma assinatura que tenha um valor. Então, o que eu estou construindo, venho construindo na minha carreira, é ter meu nome como um valor. Hoje as pessoas conhecem meu nome como um valor. Esse valor está ligado à qualidade, está ligado a um olhar diferente, está ligado ao Brasilianista do Céu, está ligado a todas as coisas que eu venho construindo há muitos anos. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma exposição em São Paulo, eu fiz uma exposição aqui em Brasília, que se chamava Volta ao Mundo de 80 Fotos, eu e meus outros 2 fotógrafos, e por uma iniciativa minha, eu levei essa exposição para São Paulo. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um parceiro em São Paulo que me convidou, que me ajudou a fazer a produção lá, que eu sou filho de produtores, então eu sempre tive essa coisa da alma de produtor. E aí, quando eu estava em São Paulo, eles conseguiram uma entrevista do Bom Dia São Paulo. E eu conversando com a repórter, e aí aquela história que a gente sempre tem que estar atento às coisas. E você tem que saber fazer atendimento, porque se você não sabe fazer atendimento, se você não sabe se vender, meu amigo, ninguém vai te vender. É muito raro o caso daquele cara que sabe fotografar, alguém descobre e o cara fica muito famoso e rico, assim, muito rápido. Isso é raro, muito raro, é quase impossível hoje, no dia de hoje. Por conta da tecnologia, ficou muito acessível a todo mundo, né? E aí, nessa conversa com ela falou assim, isso não é matéria do Bom Dia São Paulo, isso é matéria do Jornal Nacional. Eu falei, poxa, que legal. Ela falou, vou vender para o Carlos Dornelles. Então, eu vou passar para vocês esse primeiro vídeo, só para vocês saberem. Ele passou no dia 6 de setembro, véspera do feriado, 27 de setembro. A audiência no Jornal Nacional esse dia foi de 80 milhões de pessoas. E isso mostrou muita coisa. Se puder passar o vídeo aí, por favor. É bem curtinho, uma reportagem. Terminou o Jornal Nacional com ela. As ruas de São Paulo andam mesmo diferentes nos últimos dias. Ontem nós mostramos aqui a reação dos paulistanos às réplicas de vacas criadas por artistas para um leilão beneficente. Hoje, os repórteres Carlos Dornelles e Denis Leus encontraram cenários de sonho na cidade. Os paraísos do Caribe, os lagos do Canadá, as montanhas do Brasil, paisagens deslumbrantes à espera de um registro. Quem não gostaria de ser fotógrafo numa hora dessas? Uma olhada só, Chapada dos Veadeiros, Goiás. Olha o céu, considerado um dos céus mais azuis do Brasil. Mas é claro que tudo isso aí não tem nada a ver com essa paisagem aqui, ó. É exatamente esse o objetivo da exposição. Está montada ao lado de uma das mais movimentadas avenidas de São Paulo. O contraste da aridez das ruas e a paz de espírito de uma foto como esta. Esses fotógrafos passaram 15 anos viajando pelo planeta. De 150 mil fotos, escolheram 80. A luz de Marrakech, a emoção das piruetas da baleia jubarte na Antártida. Ela chegou tão próxima do bote que ela estava curiosa para saber o que a gente estava fazendo lá e a gente tocou. A gente pode tocar na baleia, então isso é muito mágico.
magia que eles querem a todo custo trazer para o asfalto. É um contraste muito grande, né, e uma vontade de, né, voltar para a natureza, né, de estimular as pessoas que estão no meio urbano a visitarem polos e lugares, né, mais distantes. O convite foi facilmente atendido. Os executivos que passavam pela exposição no horário do almoço tiveram seus momentos de reflexão. A gente precisa começar a fazer um pouco mais essas coisas, viajar um pouquinho mais, sair desse mundo, dessa rotina. Os estudantes, então, embarcaram prontamente. Eu tô viajando, foto. Imaginando lá. Quando você olha as fotos, você fica com mais esperança? Explica isso. Eu fico porque você vê que ainda tem inveja, ainda tem do que se ter orgulho. E que um dia o homem ainda pode se conscientizar e excluir as coisas. Então, isso foi um acontecimento muito marcante na minha vida, que me mostrou exatamente, se você não sabe atender, porque numa conversa com a repórter, ela se encantou com o projeto. Ela chegou para o Carlos Donés: Carlos, essa matéria é muito legal. Claro, de novo, vem sempre a sorte, porque o caso, pô, que legal essa matéria, estava precisando de uma matéria, vou lá, aproveitou, voltei a São Paulo, fiz a matéria. Nesse dia tinha um fotógrafo que estava na exposição junto comigo, que ele não pôde voltar. Então, assim, a gente tem que saber aproveitar os momentos e saber como a gente se apresentar. Então, isso é uma característica muito forte hoje do meu trabalho, porque, por exemplo, na galeria, eu atendo arquiteto, eu atendo cliente. Eu hoje eu ontem inaugurei uma exposição, mas eu já estou com outra exposição que já está montada desde o dia 25 de outubro. Então, eu estou sempre procurando encontrar um jeito de estar. E hoje a gente tem muita possibilidade de estar à frente, de estar se apresentando às pessoas, de estar sendo lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então, tudo isso hoje faz parte de uma estratégia de um fotógrafo. Eu vou passar um outro filme para vocês, que é uma outra coisa que aconteceu também, que foi com a TV Globo, que a gente tem que contar com a TV Globo, porque hoje é a nossa mídia mais importante, né? Então, assim, é onde tem a maior abrangência. E também por conta de era uma matéria que eu estava lançando um livro, a Rede Globo estava muito brigada com o Brasil, o governo naquela época, e não tinha feito nenhuma menção em nenhuma dos jornais nacionais da TV Globo a respeito do aniversário de Brasília. E aí eu tive uma conversa, aconteceu a mesma coisa do que aconteceu em São Paulo. A repórter do G1 veio, fez uma matéria legal, a matéria que não tinha nem data para sair. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, eu falei de todas as pelejas e dificuldades que era de lançar o livro, de poder fazer uma coisa pela cidade. E aí, o que ela fez? Ela se encantou com o trabalho, gostou da conversa e levou isso para a editoria. E aí chegou nessa próxima que aconteceu. Uma exposição reúne fotos surpreendentes sobre Brasília para celebrar o aniversário da capital do país. Um novo olhar das retas e curvas de uma jovem cidade, de exatos 54 anos completados nesta segunda-feira. Daqui do alto do Congresso, é possível se ter uma ideia de como é a capital vista de cima. O fotógrafo Bento Viana foi além. A bordo de um helicóptero, tirou mais de 30 mil fotos da cidade. 200 foram escolhidas para um livro e uma exposição que mostram Brasília de um ângulo que pouca gente tem a oportunidade de ver. Tem aquela clássica frase do Lúcio Costa que ele fala que o céu é o mar de Brasília, e é mesmo. Tanto que eu me vi navegando nesse mar de Brasília, do céu, vendo Brasília, mas vendo a luz de cima projetada na cidade. Foram 2 anos de trabalho, quase 100 horas de voo. O que eu busquei, através do meu olhar, era mostrar essa cidade que vai muito mais além da esplanada dos ministérios. Cartões postais como a Ponte JK, as torres de TV, a antiga e a nova, a catedral, se misturam a lugares que revelam uma cidade vibrante, esportiva, colorida pelo azul das águas, o verde da vegetação do cerrado e o vermelho da terra, que hoje é chão para mais de 2,5 milhões de habitantes. Então isso foi muito legal, porque assim, praticamente uma propaganda gratuita que eu recebi logo
que terminou o telefone, tinha gente do Chile que assistia a Globo lá no Chile, que veio, que me procurou. Então a gente saber aproveitar as oportunidades. Eu acho que hoje a vida de um fotógrafo, se a gente não fizer mais do que só apertar o botão, fica difícil a vida. Então eu quis mostrar isso porque são exemplos muito claros de coisas que ao longo do tempo eu fui aproveitando, e o que eu desejo é que todos que estão aqui, que querem seguir profissionalmente, possam aproveitar as oportunidades e se desenvolver. Hoje eu estudo diariamente. Eu aprendi empiricamente ao início, mas hoje eu estudo diariamente. Por quê? Porque eu não posso ficar para trás, porque tem uma geração nova chegando, outra geração chegando, que a tecnologia é muito mais... Ele é muito mais afinado com a tecnologia do que eu. Já tenho 47 anos, estou fazendo amanhã 47 anos de idade. E se eu não buscar, e se eu não estudar, e se eu não olhar as coisas, eu vou ficar para trás. É uma coisa que eu não quero. Então, quero encerrar aqui minha palestra, quero abrir para perguntas, saber se vocês querem perguntar. Eu realmente poder falar de um tema tão abrangente como esse em pouco tempo é difícil, mas eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês e estou aqui à disposição para poder atender as perguntas. A pessoa que levantou a mão. Oi. Em primeiro lugar, quero parabenizar pelo trabalho. Eu acompanho suas fotos na revista Traços e eu queria fazer duas perguntas em uma, na verdade. Eu queria saber como é esse processo da Traços. Você recebe um briefing e você tem a liberdade de criar em cima desse briefing, e essa diferença entre você trabalhar com algo autoral e você está atendendo ao que você tem que fazer, se isso às vezes limita a sua criatividade, e se isso acontece, como que você lidar com esse bloqueio criativo? Bom, na verdade, o bloqueio criativo muitas vezes se dá mais... Como é o seu nome? Maiara. O bloqueio criativo muitas vezes se dá quando você tem alguns limites. A publicidade muitas vezes te dá muitos bloqueios criativos, né? Toda vez que eu faço publicidade, eu gosto de pelo menos conversar com o diretor de arte, com o diretor da criação, porque eu posso saber o que ele está querendo e geralmente eu tenho um espaço para contribuir. Isso é bom. A revista Traços é diferente, porque na revista Traços, como eu sou editor de fotografia, eu tenho total liberdade de criar. E o que acontece? Como ali é a história de cada um daquele personagem, eu procuro, por exemplo, fotografar as pessoas dentro de locais de Brasília, que tenham a ver com o trabalho deles, que tenham a ver com a história deles, que tipo de roupa que eles usam, se é um teatrólogo, se é um cineasta, ou se é isso tem muitas... a diversidade de pessoas que a gente fotografa na Traços é muito grande, ligada à cultura, né? Mas lá eu tenho liberdade para poder propor. E, em geral, assim, o que acontece é que quando você tem quanto mais você exercita a criatividade, mais você consegue desenvolver a sua criatividade. Isso é uma coisa muito legal, porque no começo você, e isso, Mayara, é uma coisa que você tem que fazer olhando o trabalho de outros, porque na verdade é aquela história de que nada se cria, tudo se copia, não é bem assim, né? Tem esse dito, né? Mas muita coisa você pode ser criada usando referência de outras pessoas, né? Então eu gosto muito de usar também o que a pessoa tem para fazer, que tipo o que representa ela. Ela tem que se ver, no caso da Traços, ela tem que se ver naquela foto, ela tem que se identificar naquela foto. E isso é muito legal, porque é um exercício de interação entre o fotógrafo e a pessoa que está fotografando. Respondi? Eu tentei até não fazer uma coisa muito técnica, porque eu acho que técnica a gente tem muito de estudo de livro e tutorial na internet. Eu acho que a experiência prática, que é da onde eu tiro o meu conhecimento, da onde eu exercito a minha carreira, é na experiência prática. É por isso que eu não quis trazer muitas coisas técnicas, e sim uma coisa mais de uma vivência prática de construção de carreira. Mas se não tiver mais nenhuma pergunta. Então, muito grato aí pela participação de todos. Muito bem,
seu tempo, por compartilhar conosco aqui também a sua experiência. Tá? Muito obrigado. Eu queria ouvi-lo e também ser exposto a todo esse material. Um privilégio para nós. Parabéns pelo trabalho. Meus parabéns mesmo. Bem, senhores, nós estamos um tanto adiantado da nossa última palestra do dia, mas o nosso palestrante já está conosco.